Meus irmãos, que o Mestre Jesus continue conosco, nos fortalecendo a cada dia, dando a coragem e a força necessária para que possamos prosseguir na nossa jornada com alegria e fé. Novamente aqui estamos para nossa leitura e reflexão do Evangelho, buscando sempre nos alimentar com as palavras do Cristo, que nos dão a direção necessária para não perdermos a rota que nos leva ao crescimento e à paz. Dando continuidade aos nossos estudos, direcionando a todos os nossos irmãos que buscam o atendimento fraterno das terças-feiras no Centro Espírita João Moreira Rego, a todos que estão nos ouvindo, a palavra do Mestre para que possa servir de bálsamo para as suas dificuldades, para as suas feridas, para as suas aflições. E sempre nessa terça-feira, a equipe espiritual do Centro Espírita João Moreira Rego, que nos presta assistência com muito carinho e amor, faz também o atendimento do passe das energias espirituais superiores a todos que nos buscam pelo pensamento, porque nós sabemos que a espiritualidade age de forma tão eficaz e amorosa que muitas vezes nem percebemos que já estamos sendo atendidos, mesmo à distância, por esses amigos espirituais. Então, dando continuidade à leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele capítulo que fala do Consolador prometido. Hoje nós vamos ler a parte das instruções dos Espíritos, e nessa parte nós vamos encontrar 4 comunicações do Espírito de verdade que se pressupõe que seja Jesus, até mesmo a maneira de se colocar, de falar, né? A gente relembra muito a maneira de Jesus, como Jesus mandava a sua mensagem lá no Novo Testamento. Mas eu escolhi uma das mensagens que eu achei muito oportuna e muito importante para os momentos atuais, os momentos de hoje. É a última comunicação desse Espírito, nesse capítulo, que foi recebido em 1863. E ele nos fala da consolação, né? Que nós estamos tão necessitados agora. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos, que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte. Ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são nesse mundo o vosso quinhão, tomai, pois, por divisa essas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente agitado. Então, ele nos chama aqui a atenção da questão do devotamento e da abnegação, né?
Ele diz que é como uma prece que você está ali orando, pedindo força a Deus, pedindo ajuda à espiritualidade. E que a gente não deve reclamar das nossas dores, né? Mas o ser humano, ele muitas vezes ele reclama, ele maldiz da situação, e isso faz aumentar mais ainda o sofrimento, e o espírito, quando sofre, passa essa sensação desagradável para o corpo, maltratando também o corpo, fazendo também que os corpos sofram. Então, esse devotamento e abnegação nos torna mais fortes, porque nós estamos ali demonstrando a caridade e a humildade, estamos aceitando com resignação aquelas situações que não podemos mudar, né? Porque tem muita coisa em nossas vidas que nós não podemos mudar, que nós temos que aceitar com resignação, né? Com calma, com perseverança. E é interessante que Joana de Ângeles nos traz também uma mensagem muito interessante em um livro chamado Momentos de Renovação. Esse livrinho aqui de Joana. Esse livrinho ele foi psicografado por Divaldo em 4 de abril de 1984. E eu lendo esse livrinho vi o quanto ele está atual. Parece que ela psicografou para os dias atuais, para os dias de hoje. Veja, eu só vou ler só um pedacinho para a gente ver o que Joana nos diz desses momentos de renovação. Ela diz que a existência física na Terra é feita de momentos diversos, que se encarregam do processo de evolução de cada criatura. Momentos de alegrias fazem suceder pelos de aflição, enquanto os de repouso vêm após aqueles de trabalho. Há momento de paz e de luta, de conquista e de perda. Estes se apresentam entre os homens como sendo os momentos da violência e da angústia, do pessimismo e do medo. Sem dúvida também, enfloresce-se agora as realizações mobilitantes e as atividades de engrandecimento moral e tecnológico, que promovem este final de século a posição jamais esperada. Porque pulula, não obstante, em toda parte, os desesperados e os vencidos, os inquietos e os enfermos do corpo como da alma. A eles dedicamos nosso modesto livro, que foi escrito especialmente para ensejar-lhes momento de renovação. Olha, 1984. E Joana já nos manda essa mensagem. O livro é muito oportuno, porque o título já diz, Momentos de Renovação. É um livrinho pequeno, fácil de ler, mas serve para a gente parar um pouco para meditar. Porque nós precisamos, a esse percurso da vida, nesse momento em especial, nós precisamos aprender a buscar na fonte da divindade os recursos que nós temos direito. Todos nós não somos filhos de Deus? Não existe um mais filho do que outro. Todos têm os mesmos direitos. A herança divina que aqueles irmãos, que um Chico Xavier, um Divaldo tem, nós também temos. Espíritos ainda com grandes dificuldades, mas nossa herança é igual. O Pai não privilegia nenhum dos seus filhos. Todos nós somos iguais para Deus. Então, está no tempo agora de nós buscarmos os recursos das mãos do nosso Pai, da divindade maior que é Deus. Nós somos filhos e temos direito a essa herança. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Muitas vezes a gente acreditamos, eu vou pedir a médium tal para orar, vou pedir a fulano para orar. E não acreditamos que nós possuímos esse direito e temos esse recurso que podemos utilizar nas horas difíceis, todas as horas das nossas vidas. Então precisamos sair dessa posição infantil,
dessa posição de crianças e termos mais maturidade para buscar o nosso Pai todos os momentos das nossas vidas. A gente precisa aprender isso. Por isso que Joana, nesse livro Momentos de Renovação, ela coloca isso com muita clareza. Os recursos que estão aí em nossas frentes e que a gente precisa aprender a buscar, né? Porque é muito cômodo e fácil a gente ligar para alguém ou pedir, ore por mim, eu estou precisando. Tudo bem, a gente precisa orar um pelos outros. Jesus já recomendou isso. Mas também a gente precisa aprender a buscar os recursos divinos que são nossos, que nós temos direito. E que esses recursos nos ajudam a vencer as nossas dificuldades, que são nossas dificuldades. E que cada um precisa vencer. É o que o Espírito de Verdade nos fala aqui. E o que Joana também nos fala aqui. E tem mais um livrinho psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que ele também traz uma mensagem relativa a esse Espírito de Verdades, que é o livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel. Eu vou rapidinho ler, que também é pequenininho. Sem ruídos. Mas quando vier aquele Espírito de Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, por João, capítulo 16, versículo 13. O caminho de toda a verdade é Jesus Cristo. O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o quanto que é o guia, sempre pura, acima das misérias que chegaram ao grande campo, mas este ficou repleto das absurdidades e o caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu espetáculos, a conveniência requisitou máscaras, o político inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado, que é o espírito humano, encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntaram sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o Espírito de Verdade vem com a luz, que combate e vence a sombra, sem ruídos. Sua missão é transformar, iluminando o caminho, para que os homens vejam o amor, que constitui o guia único para todos até a redenção. Olha que mensagem linda. O que é que está faltando em nós? O conhecimento, buscar conhecer as realidades espirituais, buscar conhecer as leis divinas e seguir as orientações de Jesus amando. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai desejar o melhor para o outro. Se a gente se colocar dentro desses propósitos das leis divinas e buscar se esforçar cada dia para cumpri-la, nós vamos estar no caminho certo, o caminho que Jesus veio exemplificar e indicar. Então, vamos nos esforçar para isso. Meus irmãos, desejamos a todos muita paz,
que nós continuemos firmes nesse propósito de sermos melhores a cada dia, de nunca, em momento algum, perdermos a esperança e a fé. Temos sempre Jesus conosco, nos fortalecendo, e a certeza absoluta que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que o Pai ama a todos, individualmente, com amor, sem nenhum privilégio, e amando a todos, cuidando de todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue conosco e as vibrações positivas de paz cheguem a cada um, transformando as sensações de medo, de angústia, na sensação de segurança e paz. Que assim seja.